altura dos olhinhos. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque a área que vai ser coberta aqui é bem pequena. Eu vou começar com a tinta branca. Enquanto ela dá uma secadinha, vamos aplicar o verde água, bem pouco. Depois que o nosso olhinho estiver coberto com o verde água, nós vamos fazer o sombreado em volta com o verde country. Pincel hidratado, tira o excesso, trabalha o pincel na bandejinha e vamos vir para o olhinho. Vamos fazer o sombreado só aqui na parte externa do olho, só nessa curvinha de fora, nessa curvinha de dentro não. Prontinho o nosso sombreado. Vamos aguardar secar um pouco essa tinta e vamos entrar nessa parte de dentro aqui com o preto. Como essa é uma área muito pequena, eu vou utilizar o pincel liner para preencher. Faça primeiro o contorno, depois você preenche o círculo. Círculo é uma coisa bem chatinha de trabalhar. Parece que quanto mais a gente conserta, mais ele vai ficando oval e tortinho. Para as pessoas que têm dificuldade para fazer, como desenho, já existe no mercado o stencil de círculos. Esse aqui tá cortado, é um pedaço dele. Vou pôr o paninho embaixo. Ele tem bolinhas de todos os tamanhos. Uma amiga que me deu, ela comprou e ele tinha 2 carreiras assim, e ela me presenteou com uma. É muito bom. Tem vários tamanhinhos, você pode pôr em cima e bater o seu stencil normal. Mas quem não tem, pode fazer assim mesmo. Para quem não tem muita prática com pincel, para fazer cílios, contorno de olho, depois que o teu olho já tiver com luz e sombra prontinho, envernizada a peça, você pode usar uma caneta permanente. Essa daqui é a minha preferida. Ela tem de um lado uma ponta grossa, que você pode usar para escrever em plaquinhas, e tem do outro lado uma ponta fina, que você pode fazer os cílios, a sobrancelha, os bigodinhos. Mas eu prefiro fazer de pincel. Eu umedeço um pouco o pincel para afinar um pouco essa tinta, para que o nosso traço saia delicado. Quando você sentir que o traço não está correndo, falta umidade no pincel, carrega com um pouco mais de água, umedece e dá uma giradinha no seu pincel para o tracinho ir afinando, a pontinha ficar bem fina. A gente pode fazer aqui também. Cílios dá um charme bem grande na peça. Eu faço cílios quando a peça é feminina. Se for uma figura masculina, eu não faço cílio. Eu faço só o contorninho do olho e não faço com cílios, não.
Vamos deixar secar os nossos cílios. Gente, esses pincéis liner, eles são muito delicados. Lava e já enxuga. Não deixa ele lá dentro do pote de água, senão ele fica apoiado assim, ó. E a sua cerda vai ficar tortinha quando você tirar. Lave na hora que usou e já enxugue no seu paninho. Com cuidado também, olha. Enxugue com cuidado, fazendo assim e deixa ele de ladinho. Para o seu pincel durar mais. Essa parte do ovinho, eu já passei o fundo. Já tá aqui sequinho, lixado. E eu vou colar um tecidinho, porque depois aqui vai a inscrição I love ovos. Então, eu já vou colar isso aqui para ir secando, tá? Como eu posso colar isso aqui? Com cola branca, com cola gel para decupagem, não tem problema nenhum. As duas servem. Use um pincelzinho de cerda de cabo amarelo, para não estragar o seu pincel de pelinho macio com cola. Aplique uma camada de cola sobre o seu ovo ou sobre o local que você vai fazer a aplicação de tecido. Não deixe excesso, deixa bem esticadinha. Já coloca seu pincel na água para ele não endurecer. E assim que acabar a pintura, você lava. Vamos pegar o tecido, colocar sobre o ovinho, ver se está retinho e só passa a mão assim, ó. Dá uma lisadinha e deixa ele de lado secando. Eu sempre corto o tecido maior. Você pode aproveitar retalhos que você tem na sua casa para fazer colagem, porque depois que essa cola estiver sequinha, a gente vai remover o excesso aqui com lixa. Você pode pegar uma lixa de unha e ir passando aqui para remover tudo, mas isso tem que ser feito depois que estiver seco. Se você for tentar fazer enquanto isso estiver úmido, o seu tecido vai dar uma desfiada aqui e a peça vai ficar estragadinha, tá? Vamos deixar esse ovinho secando enquanto a gente termina aqui a outra parte do trabalho. Os olhos estão secando, a gente não pode trabalhar com eles agora. Então vamos trabalhar com esse coração. Eu vou aplicar a tinta vermelho fogo. Da maneira básica, simples, uma pintura chapada, sem segredo algum. Eu gosto sempre de começar pelas bordas. Sempre faço as laterais, é mais fácil de segurar a peça, porque aqui ainda tá tudo seco, não tá pintado. Então você pode fazer toda a borda, depois fazer o centro da peça. Pincel de pelo macio. Seque sua peça com secador ou aguarde a secagem natural. Eu gosto sempre de lixar a peça. Uma demão de tinta, dê uma lixada e passe a segunda demão de tinta. Se a sua tinta estiver muito grossa, é interessante que você dilua um pouco com água, mas não dilua muito, tá? Ela tem que ficar consistente. Só se ela estiver muito durinha, muito seca, o pincel não estiver correndo direito, aí vocês dão uma lavadinha.
Agora eu tento pintar cruzando a pincelada. Antes eu pintei de assim. Agora eu vou passar uma pincelada de assim, no sentido vertical, para tentar tirar um pouco as marcas da pincelada que sempre ficam. Vocês vão perceber que tem alguns tons, algumas cores que deixam marcas, como os vermelhos e os amarelos. Eles são terríveis para marcar. Esse nosso coração, eu dei um fundo nele com o nosso broto de feijão. E eu resolvi fazer uma estampa nele. Eu vou dar uma lixadinha e nós vamos fazer um xadrezinho nele. Dei uma lixadinha porque nos cantinhos às vezes fica um pouquinho alto a tinta, fica algum pelotinho e atrapalha na hora que a gente for fazer o xadrez. Então, dê uma limpadinha nesses cantos com a lixa. Eu vou utilizar um pincel fininho, tá? É um pincel chato, igual esse que a gente faz a cobertura na peça, que tem de várias espessuras. Tem um pouquinho maior, um pouquinho menor. Como eu vou querer fazer aqui uma listra bem fina, eu vou utilizar esse pincel. A gente umedece na água. Para fazer a listra, a gente usa a tinta aguadinha para dar uma transparência. Então, eu vou pegar aqui, vou puxar um pouquinho de tinta aqui, ó, bem aguadinha, bastante aguadinha mesmo, para que a nossa listra fique transparente. Como eu faço a listra? Eu vou posicionar o pincel aqui nesse meio e vir para cá. Para que a sua listra não saia torta, é importante que você apoie o seu antebraço na mesa e faça o movimento assim com a mão, olha. Você não vai fazer assim com o braço, você não vai fazer assim com a mão, porque aí vai entortar. Então, você vai apoiar isso aqui sobre a mesa, posicionar a peça e vai trabalhar só assim, olha. Vendo? Você mexe só isso aqui, o resto fica apoiadinho na mesa. Fiz um risquinho aqui, um tracinho na vertical, ainda tenho todo esse espaço. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no último e vou vir aqui no último. Esse que sobrou no meio eu faço depois, porque daí eu consigo centralizar bem as minhas listras. Se você tiver medo de fazer, o que você pode fazer é pegar uma régua, virá-la ao contrário. Deixa eu buscar uma régua para mostrar para você. Eu não consegui achar uma régua incolor, mas eu consegui achar essa régua aqui. Todas as réguas têm essa parte aqui chanfradinha para baixo, para ficar bem aderida ao papel, não é? Olha, o que você faz com a sua régua? Vira ela ao contrário, ela vai ficar levantadinha, descoladinha do papel. E você vai poder pegar a sua peça, colocar a régua em cima, usar essa borda aqui para encostar o seu pincel. E daí você desce encostada no pincel. Olha, você vai ter uma listra perfeitinha. Pode fazer sem medo, mas não esquece que tem que ser com a régua ao contrário e você tem que usar o lado que fica descoladinho do papel. E você vai poder fazer as suas listras perfeitas sem nenhum problema. Outra coisa que você pode fazer, se você não tiver muita firmeza e tiver medo,
é fazer a sua listra tortinha propositalmente. Faça assim, olha. Elas também vão ficar bonitinhas. Não ficam tortas, não. Não ficam feias, não, tá? Ficam muito bonitinhas e graciosas. Você pode tranquilamente usar. Treine num papel. Muito importante, porque no papel a gente não tem medo de errar, não tem medo que vai ficar torto, porque não vai ser direto na nossa peça. Então, perca o medo, treine bastante no papel. Vou fazer aqui para vocês verem como dá certo. Vou fazer o mesmo princípio, começo do meio, tá bom? Então, aqui mais ou menos seria o meio da nossa peça. Vou apoiar aqui e vou trazer. Olha lá, dá certinho, perfeitamente. Você não precisa ter nenhum equipamento sofisticado para conseguir fazer o seu traço bem bonitinho. Vou tentar deixar essa mesma distância que eu deixei entre essa e essa para cá. Então, a minha listra vai ser mais ou menos por aqui. Olha lá. Não põe a régua aqui, gente. Põe a régua pro outro lado, senão vai borrar tudo. A menos que vocês sequem antes. Posicionar certinho, encosta na régua e vem sem medo de ser feliz. Olha aí que fofo, nosso coração xadrez. Eu vou dar uma secadinha, porque agora eu vou querer fazer listrinhas de outra cor. Como a tinta tá aguada, ela seca rapidinho. Como a gente está trabalhando o olhinho do coelhinho verde, eu vou aproveitar o verde que a gente fez, o chanfradinho no olho dele, que já tá até aqui na bandejinha, e vou fazer uns detalhinhos mais delicados. Molhe o pincel, liner, pega um pouquinho de tinta e trabalha aqui, olha, para ela ficar bem fininha. Tinta fininha, pelinho fechadinho na ponta do pincel, e aqui eu vou trabalhar os risquinhos para fazer um xadrezinho bem country. Gente, não esquenta se não sair perfeitamente retinho. É uma pintura feita à mão, é manual, não é nada de estamparia feito à máquina. É assim mesmo que fica, tá? Vamos deixar o nosso coraçãozinho secando e vamos voltar para o nosso coraçãozão que já secou. O que nós vamos fazer aqui agora, nesse coração? Eu vou fazer um sombreado na volta toda. Vou utilizar uma cor mais forte. Eu havia usado vermelho fogo. Agora vocês podem fazer o sombreado de volta com um tom de cereja ou com um tom de amarano, que é bem mais forte. Ou você pode fazer duas sombras, primeiro com este, depois com este. Eu vou fazer só com cereja. Coloque a tinta. Vamos pegar no nosso pincel, tirar o excesso, trabalhar ele na bandeja e vamos começar. Agora a gente tem que aguardar a secagem. Vamos ver aqui, ó. Nosso coraçãozinho já secou. Eu vou usar o mesmo tom de cereja e vou contornar em volta. Como o coração é pequeno, eu vou fazer um contorninho mais delicado.
esperar a secagem e a gente vai fazer uma costurinha aqui em volta, um pesponto, para dar um charme bem legal. Os olhos do nosso coelho já secaram. Agora a gente pode fazer aí uma luzinha nele. Também podemos fazer uma luzinha aqui, colorir as bochechas e dando os toques finais no nosso coelho. Vamos ver aqui se o tecido já secou. Vamos tentar lixar. Com uma lixa de unha, a gente vem na borda do tecidinho e vamos lixando. Aí o tecido vai gastando e o nosso recorte vai ficando certinho. É esse mesmo método que você pode usar para revestir letras com tecido, caixas com tecido. É esse mesmo método que a gente usa para papéis de decoupagem, para papéis de scrapbook. A gente corta os papéis assim, os papéis e tecidos, lixando. Não se esqueça, se você está gostando das minhas aulas, não esqueça de se inscrever no canal e de dar um like. Isso vai me ajudar muito. Você pode também me seguir no Instagram, no Facebook, onde eu coloco sempre fotos de peças novas que eu estou fazendo. Olha, o tecidinho vai saindo todinho. E aqui o nosso ovinho. Eu peguei um pedacinho de tecido, eu vou medir para vocês verem, ó, um quadradinho de tecido de 9 por 9. E aí a gente tenta ajeitar ele, olha, dobra no meio desencontrando as pontas, para parecer aquele papelzinho do ovo de Páscoa. Eu fiz essa dobrinha, depois eu vou colar aqui e para dar um acabamento eu vou colocar um lacinho vermelho. Aqui, olha, você pode prender com cola quente, tá? E daí a gente vai colar também a letrinha e o nosso coraçãozinho. Depois de pronto, a gente vai colocar os pés e as patinhas do coelho. Você posiciona onde você achar que fique mais bonitinho. Pode ser aqui assim, pode ser aqui, tá? Vai ficar muito lindo esse ovo, vai decorar a sua porta, a sua entrada de Páscoa vai ficar muito charmosa. Antes, eu vou fazer a costurinha aqui para vocês verem como ela é feita. Você pode fazer de canetinha, como eu falei, olha, tranquilo, para quem não tem muita habilidade ou tem receio de trabalhar com o pincel, você pode fazer nessa costurinha aqui de canetinha. Essa canetinha é bem delicada, vai ficar um trabalho perfeito. Aqui eu preferi pôr pretinho, porque como o fundo é claro, se eu fizesse uma costurinha branca, não ia ficar tão legal.
Quanto mais detalhes a gente colocar na nossa peça, mais charmosa ela vai ficar. A partir de março, do dia 2 de março, toda quarta-feira, eu vou começar a dar aulas aqui em minha casa. Se você for de Campinas, tiver um interesse em fazer aulas, estou aqui à disposição. As aulas vão ser todas as quartas, das 14 até as 17 horas. Bom, eu quero fazer um detalhe de pesponto aqui também. Vamos tirar todo mundo, depois a gente cola. Só que aqui eu vou fazer com uma tinta clara, para que ela apareça mais. Gente, toda essa tinta que sobra na bandeja, não jogue fora, devolva no seu potinho, que ela pode ser usada perfeitamente, tá? Não joga fora não. Eu vou colocar um pouco de tinta aqui, eu vou usar o broto de feijão, mas eu também poderia usar a tinta branca, a tinta mineral, mas eu resolvi usar essa. E vou trabalhar com o meu pincel liner, igual a gente trabalhou aqui nos cílios, aqui na listra. Vamos umedecer um pouco a nossa tinta para ela ficar mais fina, mais delicada. Não sair um pesponto tão grosseiro. Vamos trabalhar a pontinha do nosso pincel e fazer a costurinha. Apoie seu dedo na peça para você poder sempre busque um ponto de apoio que seja melhor para você. O mesmo comprimento na costura, o mesmo espaço. Eu sei que isso é difícil, mas tenta se concentrar para que essas linhas, esses traços fiquem com a mesma espessura, com a mesma distância, mesmo comprimento. Pode treinar no papel antes de vir para a peça. Eu liguei a cola quente. Pronto. Nossa costurinha já está feita. Vou pegar a tinta branca. Colocar um pouquinho. Peguei um pincelzinho de luz seca. Vamos pegar a tinta pura com o pincel seco. Descarregar aqui na bandeja, tirar o excesso no tecido, num paninho de limpeza, e vamos iluminar aqui o cantinho do nariz. Aqui eu faço bochechinhas também com o pincel de luz seca, o pincel Pituar, e eu uso giz pastel. Eles ficam aqui nessa caixinha. Aqui eu tenho giz cor-de-rosa, giz laranja. Eles acabam soltando um pozinho no fundo da caixinha e eu uso esse pozinho que fica aqui mesmo para fazer a bochechinha dele. Olha, deposita um pouquinho e trabalha fazendo um movimento circular. Bem fofinho. Você também pode fazer a luz seca daquela outra maneira que eu ensinei, utilizando a tinta a óleo. Enverniza toda a tua peça, deixa ela prontinha e depois você entra com a tinta a óleo para fazer as luzes nos locais que você desejar. Não se esquece sempre de deixar um pincelzinho só para isso, ou você utiliza mesmo a pontinha do seu dedo, pega pouquíssima tinta e coloque pontos de luz onde você julga necessário. Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, dá um brilho no gordinho das patinhas. Eu tô colocando no lado
interno do pezinho dele. Assim, olha que diferença que dá de um pro outro. E no outro, eu vou pôr também do lado interno, interno e interno, certo? Isso dá um volume no pé do seu bichinho. Não se esqueça que se você não gostar do que você fez, se você saiu errado ou saiu em excesso, que é só você passar a borracha que essa tinta óleo sai, ela sai com a borracha, tá bom? Bom, pezinhos iluminados, eu vou dar uma reforçada aqui no focinho dele, que eu gosto com mais brilho. E a gente também pode dar uma luz no olho. Eu tô com uma tinta preta péssima aqui, que quando eu vou dar luz, ela acaba borrando, eu preciso comprar outra. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês como eu faço. Vocês podem fazer uma letra C aqui, ó, bem no pretinho, sem encostar no contorninho, tá vendo? Vou fazer aqui desse lado. Eu não chego a encostar aqui fora, eu fico pra dentro da linha preta e faço um Czinho. Existem várias maneiras de fazer a luz no olho. Aos poucos a gente vai aprendendo, ou vocês podem ir pesquisando na internet, tem também outras pessoas que mostram, que ensinam, onde vocês podem aprender. Eu faço isso, gente, eu fico pesquisando, vendo como os outros fazem, e eu vou pegando o jeito que eu mais gosto e vou adaptando pra mim. Porque não existe um jeito certo. A gente tem várias maneiras, várias técnicas, que a gente pega aquela que a gente se adapta ou aquela que a gente mais gosta. Bom, depois que esse Czinho estiver pronto, a gente pode fazer a luzinha com a bolinha, com o pinta-bolinhas. Lembra que a gente usou uma vez? Eu acabei aguando demais essa tinta, vou pegar um pouco mais. Ela tá muito dura, tá no finzinho do pote. Não é interessante fazer esse pinguinho do olho se a sua tinta estiver muito dura. Se ela estiver muito consistente, dá uma diluída para que não fique aqueles picos altos. Mas também não pode diluir demais, senão ela vai se espalhar e manchar a tua peça. Pegue o pinta-bolinhas do tamanho que você preferir. Eu vou usar aqui o número 4. Se você não tiver pinta-bolinha, use o fundo do cabo do pincel, use um palito de churrasco, use coisas que possam te dar o tamanho que você deseja para o seu trabalho. Não se esqueça assim, cada carimbada de bolinha você tem que carregar de tinta novamente. Agora eu vou pegar uma bolinha número 1, bem pequena, e vou pôr um pinguinho do ladinho. Pronto, nosso coelhinho já está pronto. Se você desejar fazer bigodinhos nele, pode fazer. Eu não estou querendo fazer bigodinho no meu, não. Agora você só precisa colar todas as partes. Então posicione todas as pecinhas para você ter uma noção de onde você vai querer colar as suas coisinhas. Vou querer esse pé aqui. Eu vou querer essa mão aqui e essa mão mais para baixo, certo? O melhor é colar com cola branca. Ela segura super bem, o seu trabalho não vai desmontar, mas aqui não tem como, porque ela vai ficar saliente, porque essa pecinha vai ficar embaixo. Então tem que ser com cola quente mesmo. Acho que a minha não esquentou tão bem ainda.
passar cola aqui no meu ovo e vou posicionar aqui. Vou colar a fitinha bem pouquinho, cole no alto do ovinho. Aqui. Vou colar esse aqui. Depois a gente vai limpando, tirando esses fiozinhos que ficam aqui atrapalhando. Vamos posicionar esse aqui. Essa mãozinha aqui no ponto. Esse desenho aqui. Esse aqui. Limpa direitinho, gente, esses fiapinhos de cola, porque isso é terrível, desvaloriza todo o nosso trabalho, todo o nosso capricho. E assim está pronto o nosso coelho da Páscoa. Vai ficar lindo na decoração da tua casa, na decoração da porta da tua casa, aonde você achar legal. Tenho certeza que muita gente vai querer esse coelhinho. Aproveitando para reforçar, se você gostou dessa aula, dê um like e se inscreva no meu canal para não perder mais nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau!